Talvez você esteja se perguntando se perdeu a fé, talvez ache que algo em você quebrou por dentro. Mas, e se o problema não for espiritual, e sim exaustão? A Bíblia mostra um profeta que viu fogo cair do céu, venceu batalhas impossíveis e logo depois pediu para morrer. Não por falta de fé, não por pecado oculto, mas porque estava exausto. E a pergunta que quase ninguém faz é esta: por que Deus mandou Elias dormir antes de falar com ele? Hoje você vai descobrir algo que pode mudar a forma como você entende sua própria caminhada com Deus. Porque talvez você não esteja fraco na fé, talvez esteja apenas cansado demais para ouvir. Por isso, antes de irmos mais fundo, eu preciso te pedir algo simples e muito importante para que essa mensagem alcance quem está vivendo isso em silêncio. Se esse começo já falou com você, deixe um comentário dizendo: eu precisava ouvir isso hoje. Isso ajuda o YouTube a entregar essa palavra para pessoas que estão no limite, achando que perderam a fé, quando na verdade estão só exaustas. E se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Aqui, cada vídeo é uma preparação, não para te cobrar mais, mas para te restaurar por inteiro, corpo, mente e espírito. Agora respira fundo, se permite ouvir sem culpa. E vamos entrar na história que revela por que Deus cuida do corpo antes de falar à alma. Existe um erro silencioso que muitos cristãos cometem ao ler a Bíblia. Eles interpretam colapsos humanos como falhas espirituais. E é exatamente isso que faz a história de Elias ser tão mal compreendida. Porque quando você olha para Elias apenas com lentes religiosas, você conclui que ele fraquejou na fé. Mas quando você olha para Elias com atenção bíblica e humana, você percebe algo muito mais profundo. Elias não estava sem fé, estava exausto. Essa frase muda tudo. Ela muda a forma como você lê o texto. Ela muda a forma como você lê Elias. E principalmente, ela muda a forma como você lê a si mesmo. Elias não quebrou no confronto, ele quebrou depois. Ele não caiu durante a batalha espiritual. Ele caiu quando o corpo não aguentou mais sustentar a alma. O fogo caiu do céu, o povo se curvou, a vitória foi completa. Mas o corpo de Elias já estava além do limite há muito tempo. E aqui está uma verdade dura, mas libertadora. O corpo sempre cobra aquilo que a fé tenta empurrar para frente sozinha. Elias vinha carregando anos de tensão acumulada. Não era apenas um profeta, era um homem solitário, perseguido, incompreendido, caminhando longas distâncias, vivendo sob ameaça constante, com alimentação irregular, sono fragmentado e responsabilidade espiritual gigantesca. Ele estava vivendo para Deus, mas ignorando os próprios limites humanos. E isso não é espiritualidade madura, é negligência disfarçada de zelo. Quando Jezabel envia a ameaça, aquilo não cria o colapso. Aquilo apenas revela o que já estava ali. Porque Elias não estava sem fé, estava exausto. O texto diz que ele foge para o deserto. E o deserto, na Bíblia, nunca é apenas um lugar físico. O deserto é o lugar para onde o corpo vai, quando a mente não aguenta mais sustentar a aparência de força. Elias não foge de Deus. Ele foge do peso que já não consegue carregar. Debaixo de uma árvore, ele ora. Mas não é uma oração bonita, não é uma oração madura, não é uma oração cheia de versículos. É uma oração honesta. Basta, Senhor. Essa frase não nasce da incredulidade. Ela nasce do esgotamento. E isso precisa ficar claro, porque muita gente hoje está fazendo orações parecidas e se sentindo culpada por isso. Mas Deus não interpreta a oração de Elias como rebeldia. Deus não lê aquilo como pecado. Deus não reage com dureza, porque Deus sabe o que nós muitas vezes esquecemos. Elias não estava sem fé, estava exausto. E então acontece uma das cenas mais reveladoras de toda a Escritura. Deus não fala, Deus não corrige,
Deus não exige, Deus cuida. Um anjo toca Elias, não para confrontar, mas para acordar, e diz algo que desmonta qualquer espiritualidade tóxica. Levanta-te e come. Nenhuma palavra espiritual, nenhuma cobrança, nenhum ore mais. Porque Deus entende algo fundamental. Um corpo exausto não consegue sustentar uma alma vigilante. Elias come e dorme de novo. Porque uma noite não resolve um cansaço acumulado de anos. E isso precisa ser dito com clareza hoje. Descansar não é desistir. Pausar não é abandonar o chamado. Cuidar do corpo não é falta de fé. Pelo contrário, é reconhecer que Deus nos criou inteiros. E observe algo importante. Deus ainda não fala com Elias. Não porque está distante, mas porque sabe que palavras não entram quando o coração está sobrecarregado. O silêncio de Deus, nesse momento, não é ausência, é proteção. Quantas pessoas hoje estão pedindo respostas quando Deus está oferecendo descanso? Quantas estão pedindo direção quando Deus está dizendo, pare? Quantas acham que perderam a fé quando, na verdade, estão apenas vivendo o que Elias viveu? Elias não estava sem fé, estava exausto. Essa frase não explica só o profeta. Ela explica uma geração inteira, uma geração cansada, sobrecarregada, ansiosa, tentando resolver com espiritualidade o que precisa começar com cuidado integral. Deus não se decepcionou com Elias. Deus não se afastou. Deus se aproximou como pai, e isso revela algo precioso. Deus não trata exaustão com cobrança. Ele trata com cuidado. Elias ainda teria um encontro profundo com Deus. Ainda ouviria a voz suave. Ainda seria reposicionado. Mas tudo isso só acontece depois que o corpo é restaurado. Porque Deus não constrói o espiritual sobre ruínas físicas e emocionais. Se você se vê nessa história, saiba disso. Talvez você não esteja longe de Deus. Talvez você só esteja cansado demais para perceber que Ele está mais perto do que nunca. Existe um momento perigoso na vida espiritual que quase ninguém percebe quando está entrando nele. Não é quando o pecado aparece. Não é quando a tentação surge. Não é quando a fé é confrontada diretamente. O momento mais perigoso é quando o cansaço começa a distorcer a percepção da realidade. Porque uma mente exausta não interpreta corretamente o que está acontecendo ao redor, e muito menos dentro de si. E é exatamente isso que acontece com Elias. Depois de dormir e comer, o corpo começa a se recompor, mas a mente ainda está ferida. O desgaste não desaparece de uma hora para outra. A exaustão deixa marcas. Ela altera pensamentos, exagera ameaças, reduz a esperança e cria narrativas internas que não são verdadeiras. É nesse ponto que muitos confundem crise emocional com crise espiritual. Por isso, é tão importante repetir com clareza e sem suavizar. Elias não estava sem fé, estava exausto. Quando o corpo entra em colapso, a mente tenta explicar o sofrimento e quase sempre explica errado. Ela começa a criar conclusões absolutas, pensamentos extremos, leituras distorcidas da realidade. Elias começa a acreditar que está sozinho, começa a acreditar que falhou, começa a acreditar que não há mais propósito, começa a acreditar que a única saída é desaparecer, mas nada disso era verdade. O texto bíblico mostra que, enquanto Elias pensa que é o único fiel que restou, Deus já havia separado milhares que não se dobraram. Enquanto Elias acredita que sua história acabou, Deus ainda tem instruções, encontros e direções preparadas. Enquanto Elias sente que perdeu tudo, Deus está apenas preparando o próximo capítulo. O problema não era a realidade. O problema era a mente cansada tentando interpretar a realidade. E isso é extremamente atual.
Hoje, muitas pessoas estão tomando decisões definitivas, baseadas em estados temporários de exaustão. Estão desistindo de relacionamentos, de chamados, de projetos, de ministérios, de cuidados com o corpo e até da própria fé, porque acreditam nas mentiras que a mente cansada produz. Uma mente exausta não diz a verdade, ela grita sobrevivência. Quando você está cansado, tudo parece maior do que é. O problema parece insuportável. O futuro parece fechado. O passado parece pesado demais. A esperança parece distante. E nesse estado, até Deus parece silencioso. Não porque ele se afastou, mas porque a mente está barulhenta demais para escutar. É por isso que precisamos repetir mais uma vez, com força suficiente para quebrar a culpa. Elias não estava sem fé, estava exausto. A Bíblia não esconde o estado mental de Elias. Ela expõe para nos ensinar. Elias pede para morrer, porque sua mente está tentando encerrar a dor da forma mais rápida possível. Não é desejo de morte no sentido pleno. É desejo de descanso absoluto. É o corpo e a mente dizendo, não aguentamos mais continuar assim. E Deus entende isso. Deus não discute com Elias. Deus não debate os pensamentos dele. Deus não entra em confronto lógico, porque Deus sabe que não se debate com alguém que está emocionalmente esgotado. Primeiro se restaura, depois se orienta. Aqui existe uma lição profunda sobre saúde mental à luz da Bíblia. Nem todo pensamento negativo é pecado. Nem toda crise interna é falta de fé. Nem toda tristeza é sinal de afastamento de Deus. Muitas vezes é apenas o reflexo de um corpo sobrecarregado e de uma mente levada além do limite. E o mais cruel é que a religião mal interpretada costuma fazer o oposto do que Deus faz. Ela acusa quando Deus cuida, ela pressiona quando Deus protege, ela cobra quando Deus sustenta, ela chama de fraqueza espiritual aquilo que Deus chama de exaustão humana. Mas Deus nunca tratou Elias como alguém em rebeldia. Porque Elias não estava sem fé, estava exausto. Isso precisa ser absorvido lentamente por quem está ouvindo este vídeo, porque talvez você esteja vivendo algo muito parecido. Talvez sua mente esteja criando narrativas que não são verdadeiras. Talvez você esteja se dizendo que não serve mais, que falhou, que não tem mais volta, que perdeu o timing de Deus. Talvez você esteja achando que sua fé morreu. Mas, à luz da história de Elias, precisamos ser honestos. Talvez sua fé não tenha morrido. Talvez ela esteja apenas enterrada debaixo do cansaço. A mente cansada transforma silêncio em abandono, transforma pausa em rejeição, transforma descanso em fracasso, transforma cuidado em castigo. E Deus sabe disso. Por isso ele não fala com Elias nesse momento. Ainda não, ele espera. Porque falar agora seria permitir que a mente cansada interpretasse mal até a voz de Deus. Ele espera o ruído interno diminuir. Ele espera o corpo se recompor. Ele espera a alma baixar a guarda. Somente depois disso vem a revelação. Somente depois disso vem a direção. Somente depois disso vem a voz suave. E isso nos ensina algo essencial para a saúde integral. Deus não ignora o corpo, nem a mente, quando trata do espírito. Se você está confuso, desanimado, emocionalmente instável, não tome decisões definitivas agora. Não conclua nada agora. Não se rotule agora. Você pode estar apenas cansado demais para enxergar a verdade. E se for esse o seu caso, deixe essa frase te acompanhar hoje, como um lembrete vivo, não como um consolo barato. Elias não estava sem fé, estava exausto. Há um silêncio que assusta mais do que qualquer palavra dura. É o silêncio que vem depois da exaustão. O silêncio que aparece quando você mais gostaria de ouvir algo claro, direto, definitivo. E é exatamente esse silêncio que envolve Elias, depois de comer, depois de dormir,
depois de ser tocado pelo cuidado de Deus. Ainda assim, Deus não fala, e aqui mora um erro comum: interpretar o silêncio de Deus como abandono. Mas o texto bíblico não permite essa leitura superficial, porque o silêncio de Deus nesse momento não é distância, é estratégia. Mais uma vez, precisamos repetir a verdade que organiza toda essa história. Elias não estava sem fé, estava exausto. E um coração exausto não interpreta corretamente nem mesmo a presença de Deus. Por isso Deus silencia, não para punir, não para se esconder, mas para proteger o processo. Deus entende algo que nós muitas vezes ignoramos. Quando a alma está sobrecarregada, qualquer palavra vira peso. Quando a mente está cansada, até a verdade pode machucar. Quando o corpo está no limite, até a revelação pode confundir. O silêncio de Deus é pedagógico. Ele não corre atrás da ansiedade humana. Ele não responde no ritmo da pressa. Ele não alimenta a confusão emocional com informações prematuras. Deus espera. E esperar, nesse contexto, não é negligência, é sabedoria. Porque se Deus falasse com Elias naquele estado, Elias ouviria tudo filtrado pela exaustão. Ouviria correção onde há cuidado. Ouviria cobrança onde há amor. Ouviria rejeição onde há presença. Então Deus se cala. E isso confronta profundamente a forma como muitos vivem a fé hoje. Vivemos exigindo respostas imediatas de um Deus que trabalha por processos. Vivemos querendo direção quando ainda estamos emocionalmente desorganizados. Vivemos pedindo explicações quando o que precisamos é descanso contínuo. Mas Deus não negocia princípios com a pressa humana. O silêncio, nesse caso, não significa que Deus parou de agir. Significa que Ele está agindo mais profundamente. Enquanto Elias dorme, Deus trabalha. Enquanto Elias se alimenta, Deus prepara. Enquanto Elias silencia, Deus organiza o próximo passo. Isso revela algo precioso. Deus não mede espiritualidade pela quantidade de palavras trocadas, mas pela capacidade de confiar no processo. E aqui surge uma pergunta desconfortável, mas necessária. Você confia em Deus, mesmo quando Ele não fala? Porque muitos dizem confiar, mas só enquanto recebem respostas claras. Quando o silêncio chega, começam as conclusões erradas. Deus se afastou. Deus desistiu. Deus me esqueceu. Mas a história de Elias prova o contrário. Elias não estava sem fé, estava exausto. E Deus sabia disso melhor do que o próprio Elias. Por isso, Deus não exige fé extra. Deus oferece tempo. Tempo para o corpo se recuperar. Tempo para a mente desacelerar. Tempo para a alma baixar a defesa. Esse é um ponto crucial para quem está ouvindo este vídeo agora. Talvez você esteja interpretando o silêncio de Deus de forma equivocada. Talvez esteja achando que algo acabou, quando na verdade algo está sendo preparado. O silêncio não é vazio. Ele é gestação. É no silêncio que Deus reconstrói estruturas internas. É no silêncio que Ele fortalece raízes. É no silêncio que Ele separa a emoção de verdade. E quando Deus finalmente fala, Ele fala com clareza. Ele não grita, Ele não pressiona, Ele não confunde. Mas antes disso, Ele cuida. Muita gente se perde nesse ponto porque tenta forçar respostas antes do tempo. Força decisões, força espiritualidade, força maturidade. Mas Deus não apressa processos só para aliviar a ansiedade. Se você está vivendo um tempo em que Deus parece quieto, não conclua nada ainda. Não interprete, não se rotule, não se condene. Talvez você esteja exatamente onde Elias esteve. Não sem fé, não em rebeldia, não afastado, apenas exausto. E se for isso, o silêncio não é o fim da conversa. É o intervalo necessário para que, quando Deus falar, você consiga ouvir. Existe uma expectativa silenciosa que cresce dentro de quem acompanha a história de Elias. Quando Deus vai falar. Depois de tudo, do colapso, do cansaço, do silêncio, surge a sensação de que algo precisa acontecer.
E acontece. Mas não da forma como Elias esperava, nem da forma como a maioria de nós espera. Deus chama Elias para fora da caverna. Esse detalhe é importante. Elias está abrigado, escondido, protegido do vento, do barulho, do mundo. A caverna é o lugar onde a mente cansada se recolhe. É onde o corpo tenta se defender do excesso de estímulos. Deus não invade a caverna. Deus convida Elias a sair, porque o encontro que vai acontecer exige presença, não isolamento. E então vem o vento forte, violento, capaz de rasgar montes e despedaçar rochas. Mas a Bíblia faz questão de dizer: Deus não estava no vento. Depois vem o terremoto. O chão treme, tudo se move, tudo parece desabar. Mas Deus não estava no terremoto. Em seguida, o fogo. Algo que Elias conhecia bem, algo que ele já tinha visto cair do céu antes. Mas, de novo, a Escritura é clara. Deus não estava no fogo. Isso é profundamente simbólico. Deus não se manifesta naquilo que impressiona quando o coração está exausto. Deus não compete com o barulho. Deus não disputa a atenção com o caos. Porque uma alma cansada não precisa de intensidade, precisa de clareza. E então vem o que muda tudo. Uma voz mansa e suave, sem espetáculo, sem pressão, sem violência. A voz de Deus vem baixa o suficiente para não ferir um coração já machucado. Vem clara o suficiente para não confundir uma mente cansada. Vem firme o suficiente para reposicionar alguém que ainda tem chamado, mesmo achando que acabou. E é aqui que a frase eixo ganha sua força máxima. Elias não estava sem fé, estava exausto. Por isso, Deus não gritou. Por isso, Deus não sacudiu. Por isso Deus não confrontou com dureza. Deus sabia que Elias ainda cria. O problema nunca foi incredulidade. O problema era o desgaste que havia abafado a percepção espiritual. A fé estava lá, só estava soterrada pelo cansaço. Quando Deus fala, Ele não diz: "Por que você fugiu?" Ele pergunta: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Essa pergunta não é acusação. É convite à consciência. Deus está ajudando Elias a organizar o que sente, a dar nome ao que está acontecendo, a perceber que sua leitura da realidade estava distorcida pela exaustão. E Elias responde repetindo a mesma narrativa interna. Ele se vê sozinho, ele se vê fracassado, ele se vê como o último. Mas Deus não valida essa visão. Deus não discute. Deus simplesmente revela algo que Elias não consegue enxergar naquele estado. Ainda há milhares que não se dobraram. Ainda há continuidade. Ainda há plano. Ainda há futuro. Isso é extremamente importante para quem está ouvindo agora. Quando estamos exaustos, tendemos a achar que tudo acabou, que somos os únicos, que falhamos sozinhos, que não há mais caminho. Mas essa percepção não é verdade espiritual, é efeito do desgaste. Por isso precisamos repetir com a mesma firmeza com que Deus tratou Elias. Elias não estava sem fé, estava exausto. E quando Deus fala com alguém exausto, Ele não vem para destruir o que restou. Ele vem para reorganizar. Ele não vem para cobrar. Ele vem para reposicionar. Deus dá novas instruções a Elias, novas missões, novos passos, não como castigo, mas como continuação. O chamado não foi cancelado, ele foi ajustado, porque Deus não abandona pessoas cansadas, ele as prepara de forma diferente. Esse ponto precisa tocar profundamente quem está acompanhando este vídeo. Talvez você esteja esperando um sinal grande, um fogo, um terremoto espiritual. Mas Deus pode estar tentando falar de forma mais suave, porque sabe que você não aguentaria o impacto de algo mais intenso agora. Talvez você esteja esperando respostas barulhentas quando Deus está oferecendo direção silenciosa. Talvez esteja pedindo força quando Deus está oferecendo restauração. A voz suave de Deus não significa fraqueza, significa cuidado, significa maturidade divina,
Significa que ele sabe exatamente como tratar um coração cansado sem quebrá-lo de vez. E se Deus está falando baixo com você, não é porque ele se afastou. É porque ele está perto o suficiente para sussurrar. Se você chegou até aqui, guarde isso como verdade. Quando Deus fala depois do silêncio, ele não fala para esmagar, ele fala para reconstruir. E tudo isso só foi possível porque Deus nunca interpretou Elias como alguém que perdeu a fé. Ele sempre soube a verdade desde o início. Elias não estava sem fé, estava exausto. Existe algo profundamente transformador na forma como Deus conduz a restauração de Elias, porque ele não trata áreas isoladas. Deus não separa o espiritual do físico, nem o emocional do espiritual, nem o mental do corporal. Ele trata o homem inteiro. E essa é uma das lições mais negligenciadas da fé moderna. Deus nunca pensou o ser humano de forma fragmentada. Quando olhamos para trás e observamos toda a jornada de Elias, percebemos que nada foi aleatório. O descanso não foi luxo. A comida não foi detalhe. O silêncio não foi abandono. Tudo fazia parte de um mesmo processo de reconstrução. Deus estava refazendo Elias por dentro antes de recolocá-lo em movimento por fora. E isso nos obriga a repetir, com ainda mais clareza: Elias não estava sem fé, estava exausto. Essa frase deixa de ser apenas explicação e passa a ser chave de leitura da vida espiritual. Porque quando você entende isso, para de espiritualizar negligência física e para de demonizar cansaço emocional. Você começa a discernir corretamente o que está acontecendo dentro de você. A restauração começa no corpo porque o corpo é o primeiro a sinalizar quando algo está fora de equilíbrio. O corpo fala quando a alma se cala. O corpo grita quando a mente tenta fingir que está tudo bem. Deus respeita esses sinais. Ele não os ignora. Ele os usa como porta de entrada para a cura. Depois, Deus começa a tocar a mente de Elias. Não com discursos longos, não com revelações esmagadoras, mas com realidade. Deus desmonta a narrativa distorcida que Elias construiu em seu estado de exaustão. Elias acreditava estar sozinho. Deus mostra que não está. Elias acreditava que tudo tinha acabado. Deus revela continuidade. Elias acreditava que falhou. Deus mostra que o chamado permanece. Esse movimento é delicado, porque uma mente cansada não suporta confronto direto. Ela precisa de verdade administrada com cuidado. E Deus faz exatamente isso. Ele não quebra Elias para reconstruí-lo. Ele reconstrói Elias, respeitando o ritmo do processo. Só depois disso o espírito é reposicionado. E aqui existe algo extremamente importante. Deus não entrega uma nova missão para Elias como forma de cobrança. Ele entrega como sinal de confiança. Deus não diz, vá e faça porque você errou. Deus diz, vá e faça porque você ainda é meu instrumento. Isso revela algo poderoso sobre como Deus enxerga pessoas cansadas. Ele não as vê como descartáveis. Ele não as vê como fracassadas. Ele não as vê como espiritualmente mortas. Ele as vê como em processo. Elias precisava entender isso, assim como você talvez precise entender hoje. Estar cansado não te desqualifica. Estar esgotado não cancela o que Deus colocou dentro de você. Estar no limite não significa que você perdeu o favor de Deus. Elias não estava sem fé, estava exausto. Essa compreensão muda a forma como você se trata, muda a forma como você ora, muda a forma como você se culpa, muda a forma como você interpreta o silêncio de Deus. Porque, em vez de se condenar, você começa a cooperar com o processo de restauração. Muita gente hoje tenta se curar espiritualmente, ignorando o corpo. Tenta se fortalecer espiritualmente, ignorando a mente. Tenta avançar no propósito, ignorando limites humanos. E isso gera ciclos de quebra, culpa, promessa, esforço, colapso, e tudo recomeça.
Mas Deus não trabalha em ciclos de desgaste. Deus trabalha em processos de amadurecimento. A saúde integral que vemos na história de Elias não é um conceito moderno. Ela está explícita no texto bíblico. Deus alimenta, Deus permite descanso, Deus silencia, Deus fala, Deus direciona, tudo no tempo certo, tudo no ritmo certo. E quando Elias sai daquele encontro, ele não sai eufórico, ele sai alinhado, ele não sai gritando, ele sai firme, ele não sai correndo, ele sai consciente, porque a verdadeira restauração não cria excitação, cria estabilidade. Essa é a diferença entre uma experiência emocional e uma transformação real. Se você chegou até aqui neste vídeo, talvez esteja começando a perceber algo importante. O que você chamou de fraqueza pode ter sido apenas um pedido do seu corpo e da sua mente por cuidado. O que você chamou de silêncio de Deus pode ter sido proteção. O que você chamou de perda de fé pode ter sido apenas cansaço acumulado. E se isso for verdade, então hoje não é um dia de cobrança. É um dia de realinhamento. Deus ainda trabalha com pessoas cansadas. Ele apenas muda a forma de conduzi-las. Ele tira o peso desnecessário. Ele ajusta expectativas. Ele simplifica o caminho. Ele devolve o fôlego. E tudo isso começa quando você aceita a verdade que libertou Elias e pode libertar você também. Elias não estava sem fé, estava exausto. Há um ponto decisivo na história de Elias que costuma passar despercebido, mas que carrega uma das verdades mais libertadoras para quem vive exaustão hoje. Depois do descanso, depois do silêncio, depois da voz suave, Deus não encerra a história de Elias. Deus a reposiciona. E isso muda completamente a leitura do que significa estar cansado na caminhada espiritual. Deus não diz a Elias que tudo acabou. Deus não diz que ele falhou demais. Deus não diz que o chamado foi retirado. Deus dá novas instruções. Isso é crucial, porque revela algo que precisa ser dito com clareza. Deus não cancela pessoas por exaustão. Ele ajusta o modo como elas caminham. Ele redefine ritmos. Ele muda estratégias. Ele redistribui cargas. Mas o propósito permanece. E aqui, mais uma vez, a frase eixo precisa ecoar com força. Elias não estava sem fé. Estava exausto. Por isso Deus não o substitui. Deus o trata. O erro de muitos hoje é achar que quando ficam cansados, perderam a utilidade espiritual. Acham que Deus prefere alguém mais forte, mais animado, mais produtivo. Mas a Bíblia não sustenta essa ideia. Deus prefere pessoas verdadeiras, não pessoas performáticas. Ele prefere alguém que reconhece limites a alguém que vive fingindo força. Quando Deus reposiciona Elias, ele também ensina algo profundo sobre maturidade espiritual. O chamado não é prova de resistência infinita. O chamado é cooperação com Deus. E cooperação exige ajuste. Elias não volta para o mesmo ritmo de antes. Ele não volta para a mesma intensidade solitária. Ele não volta carregando tudo sozinho. Deus começa a distribuir o peso. Deus começa a preparar sucessão. Deus começa a ampliar o cuidado. Isso mostra que a restauração não é apenas interna, ela também é estrutural. Deus não cura Elias para colocá-lo de volta no mesmo sistema que o adoeceu. Ele muda a forma como Elias se move dentro do propósito. Essa é uma mensagem poderosa para quem está ouvindo agora. Talvez você esteja cansado, não porque perdeu fé, mas porque está tentando sustentar algo sozinho demais. Talvez esteja carregando responsabilidades que Deus nunca te pediu para carregar sem ajuda. Talvez esteja vivendo um chamado legítimo, mas de uma forma desequilibrada. E Deus não quer apenas te fortalecer, Ele quer te alinhar. Porque força sem alinhamento gera colapso.
Mas alinhamento gera constância. Elias não estava sem fé, estava exausto. E quando Deus entende isso, ele não aumenta a cobrança, ele aumenta o cuidado. Ele não exige mais esforço, ele muda o caminho, ele não apaga o chamado, ele o torna sustentável. Esse reposicionamento é um sinal de maturidade espiritual, não de fracasso. É Deus dizendo: agora vamos fazer diferente. Diferente do que te feriu, diferente do que te desgastou, diferente do que te levou ao limite. E talvez essa seja a palavra que você precisava ouvir hoje. Deus não está te tirando do propósito, Ele está te reposicionando dentro dele. Ele não está encerrando um ciclo por punição, Ele está ajustando um ciclo por amor. Se você aceitar isso, algo dentro de você começa a descansar. A culpa diminui, a ansiedade perde força, o medo de ter perdido tudo começa a cair. Porque você percebe que Deus nunca tratou seu cansaço como rejeição. Ele sempre tratou como um sinal de que algo precisava ser cuidado. E se Deus está te reposicionando agora, não resista. Não tente voltar ao ritmo antigo. Não force o que Ele está ajustando. Confie no processo. Confie no cuidado. Confie no tempo. Porque a mesma verdade que sustentou Elias, sustenta você hoje. Elias não estava sem fé, estava exausto. Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que algo muda dentro de quem começa a compreender o processo de Deus. Não é um momento explosivo, não é um pico emocional, é um ajuste interno, uma mudança de leitura, uma troca de lentes, e esse momento acontece quando você para de interpretar o seu cansaço como fracasso espiritual. Enquanto Elias não entende o que está acontecendo, ele se culpa, ele se isola, ele conclui que falhou, ele acha que perdeu tudo, mas à medida que o processo avança, algo começa a ficar claro. Não foi a fé que acabou, foi a energia que se esgotou. E quando essa compreensão entra, a culpa começa a perder força. Por isso, essa frase precisa continuar ecoando, não como consolo, mas como verdade organizadora. Elias não estava sem fé, estava exausto. A culpa espiritual é uma das armas mais eficientes para manter pessoas presas. Ela faz você acreditar que precisa se punir para melhorar. Faz você achar que precisa se cobrar mais para ser aceito por Deus. Faz você pensar que descanso é fraqueza, pausa é desistência, limite é pecado. Mas nada disso aparece na forma como Deus trata Elias. Deus não reforça a culpa de Elias em nenhum momento. Deus não diz: você deveria ter sido mais forte. Deus não diz: outros aguentaram. Deus não diz: você falhou comigo. O silêncio de Deus, o cuidado de Deus e a forma como Ele fala revelam algo que desmonta essa lógica cruel. Deus não trabalha por culpa, Ele trabalha por consciência. E consciência gera mudança real. Quando você entende que estava exausto e não distante de Deus, algo se reorganiza dentro de você. Você para de se bater por sentimentos que não escolheu. Para de se condenar por limites que não ignorou por rebeldia, mas por desconhecimento. Para de espiritualizar a dor de forma tóxica. E isso abre espaço para a cura verdadeira. Muita gente continua presa não porque não quer mudar, mas porque tenta mudar a partir da culpa. E a culpa nunca sustentou transformação duradoura. Ela até gera esforço momentâneo, mas depois cobra o preço em colapso emocional, ansiedade e esgotamento ainda maior. Deus não conduziu Elias pela culpa, ele conduziu pelo cuidado, e isso revela o padrão divino de restauração. Elias não estava sem fé, estava exausto. Quando você aceita essa verdade, você começa a tratar o próprio corpo com mais respeito. Começa a ouvir sinais que antes ignorava. Começa a perceber que Deus não se agrada de sacrifícios que te destroem por dentro. Começa a entender que espiritualidade saudável não te esgota continuamente. Ela te sustenta.
Isso muda também a forma como você lida com expectativas externas. Você para de viver para provar algo para os outros. Para de tentar sustentar uma imagem espiritual que custa sua saúde. Para de carregar pesos que Deus nunca colocou sobre você. E começa a caminhar com mais verdade, mais equilíbrio, mais maturidade. Elias só consegue seguir adiante porque, em algum ponto, ele deixa de se ver como um profeta fracassado e passa a se enxergar como um homem em processo. Essa mudança de identidade é essencial. Enquanto você se vê como alguém que falhou espiritualmente, você vive tentando compensar. Quando você se vê como alguém que precisa de cuidado, você passa a cooperar com a restauração. Essa diferença muda tudo. Talvez você esteja hoje exatamente nesse ponto de virada. Talvez esteja cansado de se culpar, de se cobrar, de se comparar, de tentar provar algo para Deus. Talvez esteja começando a perceber que o caminho da cura não passa por mais esforço, mas por mais alinhamento. E Deus está te convidando a esse lugar. Um lugar onde você não precisa fingir força. Um lugar onde você não precisa esconder cansaço. Um lugar onde você não precisa negociar sua saúde para continuar no propósito. Porque o propósito de Deus não exige que você se destrua para servi-lo. Ele exige que você esteja inteiro. E isso só é possível quando você aceita com humildade e verdade aquilo que Elias precisou viver para continuar. Elias não estava sem fé, estava exausto. Essa compreensão não te enfraquece. Ela te organiza, ela te devolve clareza. Ela te prepara para continuar, não do mesmo jeito, mas de um jeito mais saudável, mais sustentável e mais alinhado com o coração de Deus. Existe um ponto na jornada espiritual em que continuar do mesmo jeito deixa de ser fidelidade e passa a ser teimosia. Não porque o chamado acabou, mas porque a forma como ele está sendo vivido já não sustenta a vida. E é exatamente aqui que a história de Elias conversa com quem está ouvindo agora, de forma direta, sem rodeios, sem espiritualização vazia. Até aqui, ficou claro que Elias não foi parado por Deus. Ele foi interrompido por cuidado. Deus não o tirou do caminho. Deus o fez parar para não se perder no caminho. Essa diferença é crucial, porque muitos confundem pausa com desistência, quando na verdade a pausa é o que impede a desistência definitiva. E mais uma vez, a verdade que organiza tudo precisa ser dita sem suavizar. Elias não estava sem fé, estava exausto. Quando você entende isso, você começa a reler sua própria história. Começa a perceber que o seu cansaço não surgiu do nada. Ele é resultado de ritmos errados, de expectativas acumuladas, de pressões silenciosas, de responsabilidades assumidas sem repartição, de limites ignorados por tempo demais. A exaustão é um sintoma, não uma sentença. Mas o perigo mora aqui. Quando você não entende o sintoma, você combate o sintoma errado. E muita gente está tentando orar mais quando deveria dormir melhor. Está tentando se esforçar mais quando deveria reduzir o peso. Está tentando se cobrar mais quando deveria se tratar com mais verdade. Deus não chamou Elias para provar nada naquele momento. Deus chamou Elias para se alinhar, porque Deus sabe que ninguém sustenta propósito duradouro vivendo em modo de sobrevivência. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Ainda crê, ainda ama a Deus, ainda deseja continuar, mas sente que algo dentro de você está pedindo mudança. Não mudança de fé, mas de ritmo. Não mudança de Deus, mas de forma. Não mudança de chamado, mas de estrutura. E ignorar isso não te torna mais espiritual, te torna mais vulnerável. Quando você continua forçando além do limite, a exaustão começa a tomar decisões no seu lugar. Ela fala por você, ela escolhe por você, ela reage por você. E nesse estado, até escolhas espirituais passam a ser guiadas pelo cansaço, não pela direção de Deus.
Por isso, a aplicação dessa história não é te chamar para fazer mais, é te chamar para fazer diferente. Fazer diferente pode significar reduzir o ritmo, pode significar dizer não para algumas coisas, pode significar pedir ajuda, pode significar aceitar limites, pode significar reorganizar prioridades. Nada disso é fracasso espiritual. Tudo isso é maturidade. Elias não estava sem fé, estava exausto. E quando Elias aceita o cuidado de Deus, algo muda na forma como ele caminha. Ele não volta correndo. Ele não volta tentando compensar o tempo parado. Ele volta consciente. Ele volta alinhado. Ele volta sabendo que não pode repetir o mesmo padrão que o levou ao colapso. Esse é o ponto onde muitos erram. Eles recebem cura, mas voltam ao mesmo ritmo. Recebem clareza, mas mantêm as mesmas pressões. Recebem direção, mas ignoram os limites. E com o tempo quebram de novo. Deus não quer te restaurar para te devolver ao mesmo ambiente interno que te adoeceu. Ele quer te restaurar para te ensinar a viver inteiro, com equilíbrio, com vigilância, com consciência. Se você sente que este vídeo está falando diretamente com você, talvez seja porque Deus está te chamando para uma mudança prática. Não amanhã, não quando der, agora. Porque continuar do mesmo jeito pode custar mais do que você imagina. E essa mudança não começa com uma grande decisão pública. Ela começa com pequenas escolhas honestas. Escolhas que dizem: eu não vou mais ignorar meus limites. Eu não vou mais confundir cansaço com fracasso. Eu não vou mais me tratar como máquina espiritual. Porque Deus nunca te chamou para sobreviver. Ele te chamou para permanecer. E permanência só existe onde há saúde. Se você chegou até aqui, guarde isso como verdade final antes do encerramento. A exaustão não é o fim do seu chamado. Ela é o aviso de que algo precisa ser ajustado para que o chamado continue. E se você aceitar esse ajuste, você não perde nada do que Deus te prometeu. Pelo contrário, você passa a caminhar de um jeito que permite que as promessas se cumpram sem te destruir no processo. Tudo isso porque, desde o início, a leitura correta sempre foi esta: Elias não estava sem fé, estava exausto. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Há palavras que nos encontram no momento exato em que precisamos desacelerar para não quebrar de vez. E talvez hoje Deus tenha feito isso com você. Não te empurrando para frente, mas te chamando para alinhar o passo. A história de Elias não termina em colapso, ela termina em continuidade, mas uma continuidade diferente, mais consciente, mais saudável, mais sustentável. Elias segue caminhando porque aprendeu que fé não é viver no limite o tempo todo. Fé é saber quando avançar e quando parar. É confiar em Deus mesmo quando Ele pede descanso antes de direção. Leve isso com você. Deus não te mede pela velocidade. Ele te mede pela permanência. E permanecer exige cuidado integral do corpo, da mente e do espírito. O mesmo Deus que chamou Elias para grandes batalhas foi o Deus que mandou ele dormir, comer e silenciar antes de falar. Isso não diminuiu o chamado, isso preservou o chamado. E talvez essa seja a palavra mais importante de hoje. Você não precisa se destruir para servir a Deus. Ele não se agrada do seu esgotamento, ele se agrada da sua inteireza. Antes de você sair, eu quero muito te ouvir. De verdade. Qual área da sua vida está mais exausta hoje? O corpo, a mente ou o espírito? Escreve aqui nos comentários. Eu leio tudo, respondo muitos e oro por vocês. O seu comentário ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que estão no limite e precisam ouvir isso hoje. E se esse conteúdo falou com você, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui nós caminhamos juntos, com profundidade, verdade e cuidado, construindo uma fé que sustenta a vida, não que a esgota. E se você quer continuar entendendo os processos de Deus, quando tudo parece confuso por dentro,
Assista agora o vídeo que está aparecendo aqui na tela. Ele vai complementar essa mensagem e ampliar ainda mais a sua visão espiritual para o tempo que você está vivendo. Respira fundo, siga com calma e lembre-se sempre: Deus não se afastou de você. Ele está cuidando